Fala aí, eu sou o Luiz Otávio Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. e o tema de hoje é filmes para assistir até o Ano Novo. E decepção muito legal. O Ano Novo tá aí, né? Dia 31 de dezembro tá quase chegando, mas tem uma coisa que não mudou ainda, que é o quê? Se você não está inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, não esquece depois de clicar no sininho para você receber as notificações. E depois, se você gostar ou não gostar do vídeo, clica aí no joinha ou no descurtir. E aí você aproveita também, a gente sempre tenta responder todo mundo que participa lá nos comentários. Então depois que a gente colocar o vídeo, né, você assistir o vídeo, comenta lá quais filmes você acha que tem que ser assistidos até o Ano Novo e tal. Bom, a gente procurou então fazer uma lista, não é muito grande, que são cinco filmes. E são filmes assim que a gente acha que tem uma boa mensagem. Para que você possa refletir nesses últimos dias de 2019 e se preparar já mentalmente para o que vai vir em 2020. Porque Ano Novo é ano de mudanças, né? Um período do ano de reflexões. E como a Ana falou, a gente acredita que esse vídeo são filmes que ajudam a gente a refletir sobre a nossa vida, até sobre a nossa religiosidade em alguns aspectos, né? Vamos seguir por ordem de data de lançamento? Tanto faz. Tipo. Vai começar o primeiro filme? Primeiro filme, então, é um clássico. Eu nem sei quando ele foi lançado, mas ele é preto e branco, que é A Felicidade Não Se Compra. Né? Nesse filme é um cara que a gente acompanha a vida dele toda. Né? Até metade do filme é a gente acompanhando alguns fatos da vida dele, se não me falha a memória. E até que ele começa a desistir, ele começa a achar que a vida dele nunca deu certo, que ele não é importante para ninguém, porque ele sempre quis sair da cidade onde ele morava, mas sempre aconteceu alguma coisa que o impedia. Então teve uma vez, por exemplo, quando ele era mais novo, que o irmão dele caiu na água congelada. E aí ele teve que entrar na água para salvar o irmão e ficou surdo de um ouvido. E aí o filme, até metade do filme, é mostrando a vida dele. E aí depois, quando ele está pensando que a vida dele não serve de nada, ele recebe a visita de um anjo, que começa a mostrar todo o outro lado da vida dele, mostrando como ele era importante para a cidade que ele vivia. Né? Coisas que ele achava da vida dele que eram coisas sem importância, como aquilo foi importante para alguém na cidade dele. E aí acontece ainda uma outra coisa no final, que eu também não vou falar, apesar de ser um filme muito antigo. Um filme muito antigo, eu acho que vale a pena você assistir. Filmes antigos assim, às vezes você consegue encontrar facilmente no YouTube para assistir, se você quiser assistir. Tenta dar uma olhada, joga lá o título no YouTube que você consegue assistir. E é um filme muito gostosinho de assistir. Outro filme que tem aqui é O Olhar do Paraíso. Esse filme eu fiquei impactada quando assisti a primeira vez, porque ele tem uma abordagem assim, primeiro que é um tema muito pesado. Sim. Eu quero não tentar dar spoiler, porque eu quero que você assista, né? Não, mas isso dá pra falar. Mas se trata, né, de um caso de pedofilia, e ela é presa, né, por um pedófilo e estuprada e morta. E o filme se passa na busca do corpo dela, né? A gente acompanhando ela depois de morta. E a família, né, do outro lado, a família nesse sofrimento de tentar encontrar o corpo. E muito mais de tentar lidar com a perda, né? Na verdade, a família meio que se destrói. Então a família não está nem preocupada tanto com o corpo em si. A família está mais tentando juntar os cabos. E também assim, mas eu acho que eles também têm essa ideia de encontrar o corpo para encontrar o assassino. Eu acho assim, essa ideia de você saber o que aconteceu, porque até então ninguém sabe o que aconteceu com ela. Se ela foi estuprada ou não, quem foi que levou, ninguém sabe. Eu acho que isso para a família também é uma incógnita, é muito ruim você não saber. A gente sabe quem é o estuprador. A gente sabe tudo. Se passou, e a gente também sabe o que ela está pensando sobre tudo que está acontecendo. Porque você está passando, o filme se passa pela perspectiva do olhar dela. Por isso que é um olhar do paraíso. E assim, muito forte,
traz uma grande reflexão sobre a vida, Mas sobre muito sensível também. sobre a questão da família, mas é um filme assim muito bem feito. Eles, embora a temática seja assim muito pesada, eles conseguem, através desse olhar dessa menina que não está mais na matéria, ela já é um espírito, e é um espírito muito desprendido até, então você consegue ter uma certa... Assim, ela está desprendida da questão... Não. Tanto que a grande preocupação dela... Não, mas aí que é outra. Essa mudança, na verdade, eu acho que acontece durante o filme. Eu acho que desde o início ela tem essa preocupação. Até uma parte do filme ela tem essa revolta de ter morrido, ela tem essa necessidade de conseguir fazer com que o assassino seja identificado. Mas aí vão acontecendo reflexões. Eu acho que ela tem... A grande preocupação dela é fechar uma coisa que ela queria ter feito antes de morrer e não conseguiu fazer. Não vou dar um spoiler, que eu acho que é legal você tentar entender qual é, eu acho que para mim é a grande motivação dela o tempo todo, dela tenta fazer esse fechamento, para ela que era importante ter esse fechamento e que ela não teve essa oportunidade de fazer uma coisa ainda em vida que ela não pôde fazer. Outro filme que a gente tem aqui na nossa lista... É uma animação já, né? Que é Divertidamente. É uma animação que foi super falada, é uma animação super famosa da Pixar, que fala justamente sobre a saída da infância e a entrada na adolescência. Né? Para você que ainda não assistiu, o filme se passa dentro da cabeça de uma criança que está se tornando adolescente, uma pré-adolescente, e aí os 5 personagens são os sentimentos. Então você tem a alegria, a tristeza, o medo, a nojinho e o raiva, né? E aí o filme se dá justamente sobre esses 5 sentimentos, essas 5 sensações, tentando organizar a vida da criança. Então você tem muito mais a Joy, que é a alegria, que é a responsável, que é a principal, né, nesse momento da vida da criança. E a construção das memórias, a construção dos desenvolvimentos sociais dela. Só que como ela está começando a crescer, algumas sensações, algumas construções começam a ser modificadas. E o filme lida justamente com essa modificação, com essa mudança. É um filme muito pesado, se você parar para pensar, assim, é porque é uma animação, mas trata de temas muito delicados, trata de situações leves, é forte. Mas, de novo, assim, é um filme muito sensível também. Eles conseguiram fazer, assim, com uma sensibilidade muito grande, um filme que talvez se fosse com pessoas, um filme que talvez não fosse uma animação, seria um filme não digerível. É porque, e assim, seria difícil também até caracterizar as próprias emoções, porque eu acho que também interessante é exatamente assim, como as emoções estão se lidando dentro dela, né? Como é que uma vai predominar sobre a outra, como é que todas elas são importantes, a mesma raiva, mesmo nojo, mesma tristeza, o medo, todas elas têm uma importância, e de uma forma elas têm que encontrar um equilíbrio para conviver, para que ela possa também encontrar um equilíbrio na vida dela, né? E realmente na adolescência é muito comum, mas eu passei muito por isso. Não sei se todo mundo passou, mas eu fui uma adolescente muito típica. De você, às vezes, não controlar suas emoções, de não saber colocar os sentimentos adequados e certos no momento certos. Isso passa, às vezes, até hoje. Né? Tu tá dizendo. Então, nem sempre eu sei dosar as coisas da maneira certa, mas é bem interessante a forma como isso se elabora e é feito de uma forma muito inteligente e divertida do filme. E acho que vale a pena você assistir e pensar sobre isso. Depois foi feito até um curta, depois do filme, que é quando ela leva um garoto na casa dela a primeira vez, como se fosse o primeiro namorado que ela tá levando em casa. É um curtazinho também acho que bem você divertido. vê as emoções dos pais dela. Você vê as emoções dos pais, a emoção do garoto, a emoção dela. Legal. É bem gostosinho também. O outro filme é Até o Último Homem. Que é um filme lindo, 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 lindo. Esse filme, assim, eu fiquei também... Outro filme que me impactou muito, porque eu sempre me questionei muito sobre isso. Sobre essa questão de comportamento perante guerra, perante alguma agressão, né? E sobre a não reação, né? Sobre a postura da não violência.
E esse cara consegue colocar em prática algo que eu achava que era absolutamente impossível. E é uma história verídica, uma história real, isso realmente aconteceu. E ele sempre foi uma pessoa muito religiosa e sempre procurou na sua vida realmente vivenciar essa postura religiosa dele, no caso cristão. Porque na adolescência dele, ele ou o irmão dele, agora eu não lembro direito, passam por uma situação e aí ele se torna uma pessoa muito mais religiosa do que ele já era e ele faz um pacto de não violência. Ele faz um pacto que, independente da situação que ele estivesse, ele não poderia fazer uma agressão com ninguém. É tipo uma promessa, né? Mais uma promessa. E aí ele Eu vai... acho que é mais até do que promessa, porque é como se fosse uma troca, mas ali ele faz tipo um voto. É um voto de não agressão. Mas promessa você faz ali rapidinho assim, se eu conseguir isso, eu prometo que eu vou subir a escadaria da penha. Ele não, ele fez um voto de não violência. Um compromisso. Só que ao mesmo tempo ele quer participar da guerra. Porque ele entende que a guerra é importante. Ele também está numa época onde está todo mundo indo para a guerra e ele está num grupo de pessoas extremamente patriotas. E numa ideia de que o patriotismo era ir para a guerra, tá? Que é importante também deixar e dizer o seguinte: não acho que quem acredite ou não acredite é ou não é. Eu acho que depende da sua perspectiva do que significa para você ir para a guerra. Para aquelas pessoas, para aquele núcleo onde ele está vivendo, na realidade dele naquele momento, ir para a guerra era um ato patriótico. Enquanto para outros religiosos, naquele mesmo momento, estavam gritando não ir para a guerra é que seria um ato patriótico. Mas ele vai entender que ele precisa ir, ele precisa estar na guerra. Só que aí ele começa a passar por um problema porque o próprio exército não quer recebê-lo. Porque o exército não está preparado para uma pessoa como ele. Porque ele vai para o treinamento, ele faz todos os treinamentos, só que na parte de treinamento de arma ele não treina. Ele diz que não quer treinar porque ele não vai atirar em ninguém. Então, por que ele vai treinar? E aí ele diz que ele vai, inclusive, para a guerra como enfermeiro. Assim. Apesar dele não ter a formação de enfermeiro, ele vai como se fosse um ajudante de enfermagem. É como se fosse um maqueiro, alguém que talvez fosse carregar as pessoas, carregar suprimento de primeiros-socorros. Ele vai nessa ideia. Mas é um filme muito bonito. E ele vai pra guerra sem nenhuma arma. Isso também é importante dizer. Ele esteve em batalha, inclusive assim, numa parte da Segunda Guerra Mundial que pouco se fala, pouco se mostra, que é exatamente a parte do Pacífico, né? E ele vai para uma das batalhas mais sangrentas que já houve, onde há um número de mortes assim absurda. E ele vai sem nenhum tipo de arma, e ele vai para o campo de batalha. E ele salva sem dar um tiro, sem... E tu contou o final do filme. Ah, eu não podia dar spoiler? Não, a gente tava fazendo sem spoiler. Ai, caraca, que me empolguei. Como a gente faz agora? Agora deixa. Desse filme tem spoiler. E eu botar um aviso lá. E aí o que acontece é o seguinte, ele termina. Eu já não lembro quantas pessoas que saberam, mais de quase uma centena de pessoas. Que o nome do filme é Até o Último Homem, porque perguntam para ele depois como que ele conseguiu salvar tanta gente. E aí ele fala que o tempo todo a única coisa que ele pedia a Deus era força para resgatar mais um. Porque o acampamento que ele estava entra em batalha, ele acaba ficando para trás junto de uma galera, que muita gente achava que já estava morta, inclusive eu tinha sido dado como perdido. E aí ele começa a resgatar o pessoal desse pelotão. Inclusive ele começa a resgatar japoneses. Ele não resgata só americanos, ele começou a resgatar ele vê quem está com vida e ele resgata. Ele levava pro batalhão dele. O filme diz, inclusive, que esses japoneses não resistiram. E aí não vamos até do mérito de por que não resistiram ou não. Mas não resistiram. Mas ele foi condecorado e tudo. Ele recebeu a maior honraria que tinha nas Forças Armadas norte-americanas por causa desse ato dele. E assim, eu acho incrível o cara ser um herói sem nunca ter desferido um tiro, sem ter dado um soco em alguém, sem ter feito absolutamente nada, a não ser ajudar as pessoas. Acho sensacional. E esse filme é muito bacana, porque quando se fala sobre essas situações com pessoas de qualquer religião, se fala assim, nesse tipo de caso Deus entenderia. Deus entende que é uma questão de sobrevivência, Deus entende que é uma questão de preservação,
que isso, aquilo, outro. Mas aí tem esse cara para mostrar que existem alternativas. Enfim, né? Então essa acho que ainda falta último filme. O último filme, que inclusive foi talvez o motivo da gente ter resolvido fazer esse vídeo, na verdade, que é o filme super badalado que está aí no Netflix, que se você não assistiu ainda, você precisa assistir, Dois Papas. Isso. Né? Que vai tratar da conversa entre o Bento XVI e o Papa Francisco na transição da saída do Bento XVI para a entrada do Papa Francisco. Esse diálogo, essa conversa nunca existiu, mas o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, ele aproveita os dois personagens para fazer uma reflexão entre o conservadorismo da Igreja Católica e o progressismo dentro da Igreja Católica também. Agora, é um filme muito sensível, era um filme que tinha tudo para ser muito chato, mas o filme não é. Até porque ele vai usar do humor para falar do filme, como eles são muito diferentes, como o Bento XVI é muito diferente, como o Bongolho, né, que é o nome do Francisco, é muito diferente do Ratzinger, a exposição de ideias deles acaba se tornando algo engraçado, porque o que um vê, o outro discorda, e a maneira que eles reagem, eles tentam disfarçar, eles tentam manter uma certa polidez, mas não conseguem assim disfarçar muito. Mas ao mesmo tempo que você percebe que ele tenta mostrar os dois, e quer queira, quer não, até pelo discurso você acaba se aproximando um pouco mais do Francisco, das colocações que o Francisco vai fazer, você começa a simpatizar também com o Ratzinger. Mas depende também da sua posição, porque eu acho que o filme também, assim, ele é extremamente respeitoso. E de uma sensibilidade que eu acho que, assim, ele respeita as diferenças. Eu acho que o mais legal desse filme é exatamente essa ideia de tolerância. Desculpa, gente, eu acabei apertando o botão aqui sem querer, nada a ver. Telefonando para pessoa que nada a ver, inclusive. E aí, assim, de uma tolerância, de um respeito muito grande. Porque hoje a gente está vivendo uma época em que as pessoas não toleram diferenças, né? E essa intolerância gera ódio. Entre eles, não, essas diferenças, elas geram uma convivência amistosa, respeitosa. Então, embora eles discordam respeitosamente. Às vezes duramente, eles têm umas discordâncias. Mas você percebe, assim, o respeito sobre a opinião do outro. E até mesmo em alguns momentos eles entenderem que aquele tipo de postura diferente é necessária. E eu acho isso muito bacana no filme, para não dar muito detalhe. O filme mostra, né, a eleição do Bento XVI, mostra a vida do Bongolho na Argentina, inclusive na época que ele era arcebispo de Buenos Aires, na época da ditadura argentina. Então mostra um pouco dos problemas que ele teve, fala de como ele é visto dentro da Argentina, inclusive. Das críticas que ele tinha, pelo menos antes dele ser papa, né? Ele mesmo comenta em algum momento no filme que nem todo mundo gosta dele na Argentina. Mas é um filme muito, muito agradável de se assistir. O Anthony Hopkins, o outro ator, que eu sempre esqueço o nome dele, acho que é um ator fenomenal também. Então, muito bem, cada um no seu papel. É um trabalho assim, de corpo incrível, um estudo que eles fizeram. É impressionante como que em alguns momentos, principalmente assim, claro que o rosto, a maquiagem também, palmas para o pessoal da maquiagem, que conseguiu fazer uma excelente caracterização. As cenas de longe, principalmente de costas, a gente tem a nítida sensação de que você está vendo ali os outros, estão vendo os papas e não os atores. É assim, é maravilhoso. E tanto no final, quando aparece uma cena deles real, né, você consegue ver eles hoje em dia e coisas, você consegue comparar como é que foi um trabalho incrível realmente dos atores. Um trabalho de expressão corporal fenomenal, uma preparação assim incrível. E principalmente porque eles estão vivos, é difícil fazer pessoas que estão vivas, pessoas que estão aí, que estão na mídia, porque qualquer um poderia pegar e comparar. Então é um trabalho assim de maquiagem, de composição, incrível. E é claro que assim, uma coisa importante dizer assim, que é uma obra de ficção, tem partes ali que foram o diálogo entre criadas, eles nunca existiu, né?
O filme se passa, mesmo as recordações que a gente vai ter da vida de um do outro, muitas das vezes é um contando pro outro. Que foi uma forma de se expor a ideia deles, como se... na verdade, embora eles nunca tenham tido essa conversa sobre as ideias, é como se eles pegaram os discursos deles ao longo do período que eles são papas, e se fez então como se eles tivessem dialogado antes do Bentivolio, acho que é Bengolho. Acho que é Bengolho. Bengolho é Ben, não é não? Bengolho. É Bengolho. Antes dele ser o Papa. É bom, com certeza. Deixa eu ver que era bem... Não. Como é? E as cenas com os créditos é sensacional também. Final muito legal. É uma das melhores coisas do filme. É. Que provavelmente não aconteceu na vida real, mas que é uma das melhores coisas do filme. Mas se tivesse acontecido, teria sido sensacional. Tá, eu acho que é isso. Então, Feliz Natal pra você. Se a gente não desejou Feliz Natal pro pessoal, né? Mas já passou o Natal. Feliz Ano Novo, na verdade. Feliz Ano Novo. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente quer agradecer a todo mundo que esteve com a gente em 2019. E 2020 a gente continua. A gente espera que vocês também continuem aqui com a gente. Escreve aqui na lista, aqui nos comentários, a sua lista de filmes que não pode deixar de ver no Ano Novo. Ou não precisa fazer lista, ou só diz ou só diz se concorda ou não com os filmes que a gente falou também. E que se você é novo, não esquece de se inscrever, clica no sininho, curte aí o vídeo, e eu acho que é isso, né? É isso aí, gente. Ótimo ano novo pra todo mundo, que o ano seja maravilhoso pra todo mundo. Beijão. Valeu, até semana que vem.